Fala galera, que é o Rio e hoje eu quero ensinar para vocês física para o Enem desde o começo. Vamos começar falando sobre o movimento uniforme, movimento uniformemente variado, uma aula bem resumida e bem direta para te ensinar alguns macetes de resolução de exercícios. E vamos ver se vocês gostam. Se vocês gostarem, assim como vocês gostam de matemática, a gente pode continuar gravando essas aulas aqui. Tamo junto? Então comenta aqui abaixo o que você achou da aula e qual o assunto de física que você mais tem dificuldade para a gente falar. Eu vou dar preferência para todos os assuntos que forem mais fáceis de serem pegos, que vão garantir um acerto, uma nota ali tranquila para vocês, tá? Começando então, a gente está dentro de dinâmica e aqui a gente está em cinemática, né? A parte de movimento uniforme, movimento variado. Então, primeiro carinha que a gente vai falar é do movimento uniforme. Antes da gente falar de movimento uniforme, só quero passar rapidamente um conceito sobre movimento. Todo movimento ele acontece de acordo com um referencial. Então, vamos imaginar que você está numa rua e na rua tem, sei lá, um bueiro. Vamos usar esse bueiro como referencial. E você está de carro, certo? Aqui é um carro. Então, o carro se movendo, se você for pensar, o movimento dele acontece em relação a esse bueiro. Então, em relação ao bueiro, ele está se movendo. Só que, se você tiver dois carros e os dois carros estiverem se movendo juntos, em relação ao outro carro, estes carros estão parados, eles não estão em movimento. Isso pode ser uma coisa que vai bugar a sua cabeça. Só que vamos simplificar essa ideia e vamos pegar um exemplo que rolou esses dias. Faz alguns dias, se eu não me engano, tá? Aconteceu o seguinte, fizeram num trem. Então imagina que isso daqui é um trem em movimento, claro, botaram um trem em movimento, e em cima do trem, o que fizeram? Fizeram rampas. Então fizeram um monte de rampas aqui e colocaram o trem em movimento, tá? Colocaram um cara andando de bicicleta, né? Fazendo o lance lá de esporte radical com bicicleta, que eu esqueci o nome. E fizeram ele andar aqui, fazer as manobras aqui. E é uma coisa que, assim, que buga a sua cabeça, porque o trem está em movimento. E quando você vê o cara saltando assim para cima, o que você imagina? O trem que está embaixo, ele vai andar enquanto o cara está no ar e o cara vai cair em outro lugar, né? Talvez aqui no meio do trem, sei lá. Então isso aqui vai bugar a sua cabeça. Porque você vai achar que ele vai saltar e vai cair em outro lugar porque o trem está em movimento. Só que não, ele pula e ele cai no mesmo lugar onde ele estava. E claro, se ele quiser passar para frente, ele passa, ele faz a manobra aqui, faz aqui e vai fazendo as manobras aqui, certo? Por que isso acontece? Porque em relação ao trem, esse cara da bicicleta, ele não está em movimento. Ele está meio que parado. Então, quando ele sobe, o que acontece? Ele e o trem estão movimentando juntos, né? Então, ele vai subindo, vai descendo e os dois estão movimentando juntos nesse tempo. E aí ele cai no mesmo lugar. Então, a gente tem que pensar muito sobre isso nos exercícios. Pode cair alguma coisa dessas no Enem, tá? Mas indo agora para a parte mais de matemática, mais de continha, vamos lá. O que acontece? O movimento uniforme fala sobre velocidade, que é o que? A quantificação desse movimento. Em termos do quê? Dado um espaço, vamos dizer que é 100 km, tá? Qual que é o tempo que este objeto ele demora para percorrer esse espaço? Então, se aqui demorou 1 hora, o que acontece é que ele anda 100 km em 1 hora, que é a mesma coisa que falar que é 100 km por hora, né? Então, a velocidade do objeto. Se ele andou 200 km em 2 horas, o que acontece? Ele andou 200 km e a gente vai dividir pela quantidade de horas e vai dar o quê? 100 km por hora. Bom? Física e química tem um lance que é muito fácil que pode te ajudar quando você não souber a fórmula, que é olhar a unidade. A unidade ela diz tudo sobre a fórmula que você está usando. Então, se velocidade é quilômetros por hora, o que acontece? Quilômetros é o espaço ou distância e hora é o tempo. Então, a fórmula da velocidade vai ser espaço sobre tempo. Muito fácil, né?
Não tem como errar, não tem como esquecer, não tem como saber disso daqui. Uma coisa que você tem que saber é o seguinte, que para você, às vezes o exercício ele vai falar alguma parte em metros, por exemplo, andou 500 metros. Em, sei lá, andou 500 metros, só que depois ele fala que demorou 2 horas. Né? Então aí ele mistura. Lembra, a unidade é quilômetros por hora ou metros por segundo. Ou um ou outro. A gente não mistura. Não fala 500 metros por hora, por exemplo. Né? No caso aqui, 250 metros por hora. A gente não pode fazer isso daqui. A gente tem que converter antes as unidades. Então, se aqui é 500 metros e aqui a gente está falando de quilômetros por hora e aqui é metros por segundo, a gente tem que converter as unidades. Né? Se for só uma unidade, tipo 500 metros, converte para quilômetros. Então vai dar 0,5 quilômetros, né? Ou meio quilômetro. E aqui sim você pode fazer a conta, que vai dar o quê? Vai dar meio dividido por 2, vai dar 1/4, né? Então vai dar quanto? 0,25 quilômetros por hora, por exemplo. Tá? É isso mesmo, é isso mesmo. Então a gente tem que respeitar as unidades de medida sempre nos exercícios. Aqui é uma pegadinha, não é uma pegadinha, é uma coisa básica que você tem que fazer, mas que as pessoas vão considerar pegadinha porque é um detalhe que você pode deixar passar. Então, toma cuidado. Caso o exercício fale, por exemplo, 20 metros por segundo, e o resto do exercício utilize quilômetros e horas, o que acontece? Você precisa converter esse cara aqui em quilômetros por hora. Como que você faz isso daqui? Se você quiser converter de metros para quilômetros, você multiplica por 3,6, tá? Decora isso daqui. E se você quiser converter ao contrário, de quilômetros para metros, você tem que dividir por 3,6. É isso? Então, assim, ok, já aprendemos sobre essa fórmula. Vamos aprender agora sobre como utilizar essa fórmula aqui. Eu separei alguns casos de uso dessa fórmula, porque se você for pensar, o exercício básico, que é o número 1, é bem simples. O exercício ele vai te dar 2 informações e você tem que descobrir a terceira. Ou seja, a gente tem uma fórmula que é o quê? Velocidade, distância sobre tempo, certo? Então ele pode falar, por exemplo, que a velocidade é 60 km por hora, que o espaço percorrido foi de 180 e ele quer descobrir o tempo. Quanto tempo demorou para ele percorrer 180 km estando a 60 km por hora? Então essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é, estando a 100 km por hora e andando a 3 horas, qual que foi a distância percorrida? Ou então, pode ser o seguinte, pode ser que ele fale o último caso aqui, que é a velocidade, né? Então, eu percorri 100 km em 2 horas. Qual que é a minha velocidade? Então, aqui não tem muita dúvida. É simples. Se você errar esse negócio aqui, meus pêsames. Você tem uma grande dificuldade com matemática básica ou algum outro problema que tem que ser diagnosticado aqui, porque isso daqui não tem como errar. Isso daqui é conta básica, de equação de primeiro grau, tá bom? Então, se você está aqui nesse vídeo e você fala assim, eu não consigo resolver isso aqui, meu amigo, desiste, você não vai aprender mesmo, você não vai conseguir daqui para frente, porque isso aqui eu estou considerando que todo mundo consegue, tá? Ó, então, beleza, isso aqui é simples. Um detalhe que eu não falei é o seguinte também. Essa distância aqui e esse tempo, ele na verdade, ele é ΔS e ΔT. O que seria esse delta? É a diferença entre a distância final, o espaço final e o espaço inicial. E a mesma coisa do tempo. Tempo final, tempo inicial. Certo? Por que a gente pode escrever dessas duas formas? Porque o exercício ele pode te dizer o seguinte. Um cara, ele começou a percorrer um percurso aqui a 60 km por hora. Ele andou 180 km, a gente quer saber qual que é o tempo que demorou. Só que ele saiu de casa às 15 horas. Então, assim, o
o tempo inicial aqui seria 15 horas, certo? Quanto tempo que ele demorou para chegar lá? Então aqui a gente quer saber o quê? A gente quer saber o valor final. Tá bom? A gente quer saber o valor final, não, desculpa. A gente quer saber a diferença aqui dos valores, certo? Então, se você fizer a conta aqui, vai dar o quê? Vai cancelar, vai dar 3 horas, beleza? Então, aqui deu 3 horas. O que são 3 horas? 3 horas é o ΔT, ou seja, o tempo final menos inicial. Ou seja, o final aqui vai dar o seguinte, vai dar 18 horas, concorda? Porque demorou 3 horas, 15 mais 3 horas dá 18 horas. Mas não é uma coisa que você precisa de uma fórmula para pensar nisso. Você não precisa... Eu me recuso a acreditar que vocês precisam disso daqui. Né? Então, assim, se você descobrir aqui que aqui deu 3 horas, e o exercício fala, o cara saiu de casa às 15 horas, que horas que ele chegou no trabalho? Pô, 15 mais 3, você consegue pensar nisso, certo? Então, de novo, é uma coisa que eu estou imaginando e que as pessoas não vão ter tanta dificuldade para descobrir. Tá? Segundo tipo de problema, já começa a complicar, mas não muito. Olha como que é. Segundo tipo de problema, tem 2 objetos, 2 carros, por exemplo, que vão partir do mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, você e um amigo estão lá no carro, cada um num carro, um é rápido, o outro é devagar. Um vai andar a 100 km por hora e o outro vai andar a 60 km por hora, tá bom? Vocês saíram no mesmo tempo, no mesmo momento. E vocês vão andar, sei lá, por 2 horas esse percurso. E a grande questão é, qual que é a diferença de distância entre um e outro? Então aqui também é muito simples, porque você vai fazer a mesma coisa. Né? Então aqui, se a velocidade é 100, o espaço eu não sei, o tempo é 2 horas, o que vai acontecer? Esse S aqui, eu vou escrever assim, para não confundir com 5. Tá? Andando por 2 horas, o que vai acontecer? Andou 200 km. Certo? O segundo amigo andou 60 vezes 2 também. Já vou deixar aqui. Então ele vai andar 120 km. Tá? Então a diferença entre os dois, a distância entre os dois vai ser o quê? Vai ser 80 km. Tá? Não tem fórmula para isso. Isso daqui é você usando a cabeça e pensando, mas não é muito difícil. Tá? Qual a velocidade de um deles, sabendo que houve distância de tanto após tanto tempo? Então vamos imaginar o seguinte. O primeiro andava a 100 km por hora, agora complicou mais. Certo? O outro a gente não sabe a velocidade. A gente sabe que a distância entre eles foi de, sei lá, vamos colocar aqui 200 km. Tá? E eles andaram por 4 horas. Como que a gente faz para descobrir isso daqui então? É a mesma coisa, só colocar na fórmula. Então, 100 km. Qual que é a distância que ele andou? Andando por 4 horas. 400 km. Certo? Agora, o que vai acontecer no outro aqui? O outro a gente não sabe a velocidade. A gente não sabe a velocidade. Mas a gente sabe que houve uma distância de 200 km entre eles. Ou seja, o espaço que ele andou é 200. Certo? Aqui deu de cair um número bonitinho, né? Mas vamos imaginar que espaço é outro número. Vai. O espaço aqui é 100. Então a distância entre eles é de 100 km. Ou seja, esse cara aqui andou 300 km, concorda? Esse cara aqui andou 400 km. Esse cara aqui andou 300 km. E a diferença entre eles é 100. Tá? É só desenhar e só visualizar isso daqui. Em quanto tempo? Em 4 horas. E aí você vai fazer a conta, que vai dar quanto? Vai dar 7,5, né? 75 km por hora. Então a velocidade de um é 100 km por hora, a velocidade do outro é 75 km por hora. Tá? Esse exercício já foi mais difícil, já teve que pensar um pouco mais. Pode complicar um pouquinho mais ainda, vamos lá. Terceiro, qual que é a velocidade de um deles, sabendo que houve distância de S entre eles após algum tempo? Então, eles... Desculpa, não é esse aqui não. Esse aqui eu estou lendo o anterior. Vamos para o próximo. Eles estão partindo de distâncias diferentes, de pontos diferentes,
e velocidades diferentes. E a grande questão é quando que um alcança o outro. E qual que é a distância? Ou então, qual que é a distância entre eles? Né? Vamos ver aqui o que eu quis dizer com isso daqui, que nem eu sei o que eu escrevi. Tá? Então, eles estão partindo de pontos diferentes, só que esse cara aqui, ele é mais rápido que esse cara aqui. Então, alguma hora eles vão alcançar um ao outro. Tá? Então, vamos descobrir o seguinte. Vamos imaginar que o primeiro ele está a 100 km por hora. E o segundo está a 50 km por hora. Beleza? Então, o primeiro está ao dobro da velocidade, o segundo está na metade da velocidade. E a diferença de espaço aqui entre eles foi de, sei lá, de 100 km. Então, quanto tempo que um demora para alcançar o outro? O que a gente faz nesse tipo de exercício? A gente pega essas informações, então o primeiro está a 100 km por hora, e coloca na fórmula. É muito simples. Coloca na fórmula e a gente não sabe o que? A distância que esse daqui vai percorrer. Só que a gente sabe que a distância inicial aqui é 0, tá? E a final vai ser o nosso S. E a grande questão é quando que um alcança o outro. Então a gente não sabe também quando que um alcança o outro. O segundo caso é o quê? 50 km por hora. E aqui o que acontece? Ele partiu, ele vai chegar no mesmo lugar, certo? Só que ele partiu 100 km depois, 100 km na frente. E eles vão chegar no mesmo tempo, né? No mesmo tempo aqui eles vão se encontrar. Como que a gente resolve isso daqui? De novo, por isso que eu falo sempre, você tem que ter feito matemática para você estudar física e química, senão você não consegue. Isso daqui é um sistema de equações. Para você resolver, você tem que saber fazer um sistema. O que a gente tem que fazer então aqui? O que a gente pode fazer é jogar o mais fácil, né? Jogar o t para lá. Eu vou escrever aqui mesmo, eu acho. Ou eu vou tirar esses caras aqui para ganhar espaço, porque assim fica melhor. Então eu vou converter e eu vou transformar a minha equação nisso daqui. S menos 100 dividido por 50. Tá? Percebe que eu só inverti de lado o t, joguei para lá e o 100 foi para baixo. E o 50 foi para baixo. Agora o que eu tenho? Eu tenho a mesma letra dos dois lados. Ok? Então eu posso dizer que essas duas equações são iguais. Então espaço final, né, ou quilometragem final, dividido por 100, é igual ao espaço final menos 100, dividido por 50. Para eu conseguir fazer essa conta, o que eu posso fazer aqui? Eu posso dobrar esse lado e encontrar uma fração equivalente. Então, eu posso dizer que essa aqui é a mesma coisa que 100 dividido por 2s menos 200. Então, eu dobrei tudo. E agora que eu dobrei tudo, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar os dois lados por 100, que vai me cancelar isso daqui. E eu vou ficar com o seguinte, eu vou ficar com s igual a 2s menos 200. Tá? Então, aqui a gente vai ter S igual a 200. Estou brisando, gente. Ó, S é o espaço, pô. Então, é 200 quilômetros. Vocês vão se encontrar no espaço 200, tá? Se a gente substituir agora, ali em cima, colocar aqui 200, a gente vai colocar que o tempo deu 2 horas, tá bom? Então, isso aqui seria quilômetros. Estou brisando. É porque eu estou muito focado na aula. Então, deu 200 quilômetros e 2 horas, tá bom? Então, a gente sabe a distância entre eles, inicial. Inicial não, né? A inicial é que não faz sentido, na verdade. Qual que é o que eu quis dizer aqui é qual que é o S onde se encontra. Desculpa, perdão. Então, seria o espaço onde eles se encontram, tá bom? Quarto tipo de exercício que a gente tem, qual que vai ser? Eles estão em direções opostas, e aí você quer calcular qual que é a distância entre eles. Então, imagina de novo.
esse cara aqui está 100 km por hora, esse cara está 50. Eles vão andar por 2 horas. Qual que é a distância que vai acontecer entre eles? É a mesma coisa. Você vai calcular o quê? 100 espaço 2 horas. 50 espaço 2 horas. Né? Que vai dar o quê? O espaço aqui vai dar 200 quilômetros e aqui vai dar 100 quilômetros. Só que, como eles andaram em direções opostas, esse cara aqui andou 200 e esse cara aqui andou 100. O que você tem que fazer? Somar as distâncias. Então, o resultado vai dar 300 quilômetros. Tá? Esse daqui é o mais difícil de todos. Esse aqui é fácil, só tem que perceber que você tem que fazer uma operação entre os valores, tá bom? Então, essas daqui são as questões básicas de movimento uniforme que podem cair. Se eu não me engano, praticamente tudo de movimento uniforme que vai ser cobrado vai ser alguma variante desses caras que eu mostrei aqui. Se você souber esses 4 casos, você sabe tudo. Tá? Agora, qual que é o problema? A gente está considerando que os objetos eles estão andando numa velocidade constante. Ou seja, você sabe que quando você entra no carro, você não liga o carro e ele instantaneamente está 100 km por hora. Não é assim que funciona, né? Ele começa a 0 km por hora e vai acelerando até ficar cada vez mais rápido e aí ficar rápido. Até chegar na velocidade que você quer. Né? A velocidade que está sendo medida ali no acelerômetro, no velocímetro, é a velocidade atual. Só que a mudança dessa velocidade é o que a gente chama de aceleração. Então, a aceleração, se for positiva, é porque você está indo mais rápido. E se ela for negativa, é porque você está freando, né? Beleza? Então, quais são as fórmulas da nossa aceleração, ou seja, do movimento uniforme variável? É o seguinte, a nossa aceleração é o que? É velocidade pelo tempo. Então, antes era o S sobre o T. E agora não, agora é a velocidade pelo tempo. Então, quanto tempo ele demora para adquirir certa velocidade? Considerando sempre que é o quê? Delta, né? Considerando que a gente pode pensar em velocidade final menos a inicial. Tá? Exemplo, vamos lá. Então, se eu tenho aqui um carro que alcançou 100 km por hora, certo? Em 2 horas é fogo, né, mano? Como que a gente pode colocar aqui? 100 km por hora. Vamos colocar aqui, vai, 2 horas, só por causa do exercício. O que vai acontecer? Tá? Eu estou alcançando 100 km por hora, mas eu estou demorando 2 horas para alcançar isso daqui. Então, a minha aceleração é o quê? De 50 km por hora. Tá? Ao quadrado, no caso. Por quê? Porque tem hora aqui e hora aqui. Essa hora vai cair para baixo, então vai ficar hora por hora, hora quadrada. Como eu disse, se você não lembrar da fórmula, é só você lembrar da unidade de medida. E através disso você consegue fazer todas as coisas. Tá certo? Então aqui a gente tem a aceleração. Fechou? Essa aceleração, como vocês puderam ver, ela não faz sentido em quilômetros por hora. Então, geralmente, a aceleração ela vai ser metros por segundo. Velocidade, geralmente, vai ser quilômetros por hora. E aí que vai ter que rolar a conversão. Lembrando, multiplica e divide, tá? Por 3,6. Por que 3,6? Só lembrar que é 60 segundos vezes 60 minutos para dar horas, né? Então, de segundos para hora, 60 vezes 60, vai dar quanto? Certo? Dá isso aqui? Dá 2,0 ou dá aqui? Algum dos dois. Eu acho que dá esse aqui. E aí você vai considerar o quê? O quilometragem para metros, que vai mudar o quê? 1.000, né? Então, se você tirar 1.000 aqui, 3 casas, dá 3,6. Daí que sai a fórmula, tá bom? Então, é isso.
Vamos agora falar de um conceito. Antes de falar de movimento uniforme, quero mostrar para vocês uma outra coisa interessante. Quando a gente fala de velocidade, a gente falou de espaço sobre tempo, não falou? O que acontece? Se eu pegar o espaço e eu falar que ele é velocidade vezes tempo, a gente pode também, né? Só passar lá multiplicando. Quando a gente fala de... Sempre que a gente tiver uma fórmula que fala de multiplicação, certo? A gente está falando do quê? De produto. E o que é o produto? Se você pegar aqui velocidade e o tempo passando, o que vai acontecer? Então você tem uma certa velocidade e um certo tempo. E você joga no gráfico. O resultado da área pintada disso daqui é o quê? É o espaço percorrido. É o produto dos dois. Então aqui a gente conecta o quê? Isso daqui com funções, porque a gente está jogando no plano cartesiano, a gente tem duas variáveis. E a gente está juntando também com o quê? Com geometria, porque aqui a gente tem a área. Então, pode acontecer em algum momento que a gente não vai tratar aqui, que você vai utilizar isso daqui, tá bom? Ok, vimos a primeira fórmula aqui. E a mesma coisa para aceleração, né? Aceleração vezes tempo é igual a velocidade. Então, se você pegar aqui o tempo e a aceleração, vamos dizer que a aceleração é constante, o que vai acontecer? A velocidade vai ser o preenchimento disso daqui. Bom? A velocidade final alcançada. Fechou. Como que eu faço agora? Porque nos exercícios de MUV, você já deve ter reparado que existem essas fórmulas. Essas fórmulas são feias. Como que você faz para entender melhor essas fórmulas aqui? Para trabalhar com elas? Ó, eu vou te mostrar um segredo, pelo menos para essa aqui do meio, que é a mais chata de todas. Eu coloquei em formato de função, porque essa daqui ela se chama uma função horária. O que é uma função horária? Dependendo do tempo que você estiver aplicando na sua fórmula, ele vai dar um resultado diferente. Geralmente, esse exercício aqui, ele vai te dar o tempo, então você vai substituir o tempo, e aí você vai encontrar o quê? A aceleração ou a velocidade ou o espaço. Né? Então, você tem que saber disso daqui. E como que é uma função, a gente pode escrever no formato de função. Se você for reparar, existe um elemento aqui, que é o t, tá vendo? Que é o nosso x da questão. Se a gente chamasse isso daqui de sx, a gente poderia escrever isso daqui como? Com uma função quadrática. Ax ao quadrado mais bx mais c. Concorda? Função de segundo grau é isso daqui. Agora, se eu substituir naquilo, você vai perceber que bate tudo. Então, o nosso c é o S0. O nosso Bx é o V0. Tá vendo? E o nosso A é o quê? É aceleração dividido por 2. E aí a gente mantém o nosso T aqui. Certo? Então, mais. Então a fórmula ficaria essa. É uma função quadrática. Você só tem que lembrar o quê? Que quais são os coeficientes. Tá? Então, fazendo do menor para o maior, né? Lembra de sorvete. Então, sor, V, e aqui vai ser o A, né? Só dividido por 2. Tá bom? Então, ela é bem simples de você lembrar. A outra, que é a função, a fórmula de Torricelli, né? Se você for subtrair aqui, você vai ver que isso daqui é basicamente isso daqui. Só que, nesse jeito, eu acho que fica mais fácil de lembrar. E aqui você vai ter que decorar, tá bom? Isso daqui vai ser sempre o delta S, lembra, né? Que quando eu coloco S aqui é porque não tem o delta fácil, então eu coloco só o S. E sabendo essas fórmulas, é só você aplicar, tá? Eu vou pegar agora um exemplo do Enem, e a gente vai aplicar no exemplo do Enem, e a gente vai fazer essa questão juntos. Então aqui o que ele quer? Nesse exercício a gente tem 4 semáforos. 1, 2, 3, 4, certo? Os semáforos eles estão a uma distância de 500 metros entre eles. Ele tem, e aí ele diz que um veículo, ele está parado aqui no primeiro semáforo,
e ele vai partir numa aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, tá bom? Ele escreveu com -2 aqui para não ter... tá bom. Até atingir a velocidade de 72 km por hora. A partir daí ele prossegue com velocidade constante, e os semáforos eles são ajustados para que eles mudem de cor para cor verde quando você tiver a 100 metros de cruzados, ou seja, quando ele tiver a 400 metros, ele tem que mudar o semáforo. Tá? E aí ele pergunta qual que é o tempo para a abertura dos semáforos A, B e C, respectivamente. Como que a gente faz esse exercício? Ele é bem complexo se você for bater o olho nele, mas não é tanto se você começar a desenhar e ilustrar a questão. E é isso que você tem que fazer e o que eu recomendo que você faça em todo exercício de física, tá? De movimento, de mecânica aqui. O que acontece então? O nosso carro, eu vou desenhar assim para a gente fazer um gráfico. Ele está parado, ele começa a acelerar, ok? Até chegar em 72 km por hora. Então, de 0 a 72 km por hora. E a partir disso daqui, ele continua reto. Perfeito? Ok. A gente tem isso daqui que ele está acelerando. Só que o que a gente quer saber aqui é o quê? Qual que é o tempo que ele demora para chegar aqui e qual que é o espaço percorrido para ele conseguir chegar até aqui. Porque quando ele chegar aqui, o que acontece? Ele vai ter uma velocidade constante. E velocidade constante a gente consegue trabalhar fácil. A gente já viu alguns exercícios e não é muito difícil a fórmula. O problema é conseguir calcular do 0 até o 72. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar nesse exercício em 2 etapas. Beleza? Primeira etapa é do 0 até o 72. Vamos lá. Ih, apaguei tudo. Mas eu lembro aqui como é que era. Então, a gente tem 72 km por hora. A aceleração é 1 metro por segundo quadrado, que a gente precisa converter para a nossa outra unidade. Né? Então, o que a gente vai converter aqui? Vamos pensar melhor. Não passei essa dica também. O exercício fala de metros, tá vendo? Metros por segundo ao quadrado. O metro, então, é a unidade que está dominando o exercício. Quilômetros por hora é a unidade que não está dominando o exercício, que está em minoria. Então, é mais fácil converter esse cara aqui em metros por segundo. Como que a gente vai fazer isso aqui? Dividindo por 3,6. Então, eu vou pegar aqui 3,6, eu vou dividir, certo? Já coloquei aqui em fração para ficar mais fácil. Se você for pensar esses dois números, vai dar 2, né? Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que 20 metros por segundo ao segundo. Beleza? Então, essa daqui é a primeira informação importante que eu tenho. Eu vou anotar até aqui em cima para a gente saber que essa é a velocidade que a gente quer alcançar. Agora, o que a gente vai pensar? Vamos pensar agora em qual fórmula que permite a gente chegar nessa conclusão aqui. A primeira fórmula, e a fórmula aqui, você lembra quais são as informações? A primeira delas é S0. Por que eu lembro disso aqui? Porque ela junta esses dois caras, que é o cara isolado. Né? Então, o espaço inicial e o espaço final, esse cara aqui me importa. Esse cara aqui é 0. Segunda informação, V0. Né? Então, ele fala sobre qual que é a velocidade que está aqui, inicial. A velocidade inicial é 0, ele partiu do 0, então não me importa. E aí a gente tem A dividido por 2, T ao quadrado. Qual que é o problema? O problema aqui é que a gente não tem informação do tempo e a gente não tem informação do espaço final. São duas coisas que a gente quer conseguir. A gente quer conseguir saber o tempo e onde que ele vai parar, lembra? Então essa fórmula aqui ela não me serve. Eu não posso utilizar essa fórmula, porque tem duas informações que eu não tenho. Então eu vou, infelizmente, utilizar aquela fórmula aqui. Por quê? A gente tem a velocidade final, que é 20. 20 ao quadrado dá 400. A velocidade inicial é 0. Não tem. Então fica bem fácil de fazer.
E a gente tem duas vezes a aceleração é 1, então 2 vezes o espaço, tá? Então, que seria o delta espaço, como o espaço é 0, eu vou colocar só o S. Então, o meu espaço vai ser 200 metros, certo? Então, sendo 200 metros, o que acontece? A gente sabe onde é que ela está parando. A partir dos 200 metros até os 400 vai ser velocidade constante, tá? Então, a gente já sabe isso. Então, vamos anotar aqui. 200 metros. Qual que é a próxima parte? Agora eu quero saber o seguinte, eu quero saber o tempo. Então, eu tenho que saber o quê? Aceleração é igual a velocidade sobre tempo, não é? Então, com essa fórmula aqui é bem simples. Se a aceleração é 1, a velocidade é 20, qual que é o tempo que demorou para chegar nessa velocidade? É 20. Né? Então, são 20 segundos também. Agora fica bem simples. Por quê? Porque eu sei que, naquele primeiro momento, até chegar em 72 km por hora, passou 200 metros. Beleza? E demorou 20 segundos. Ok. Agora, o que vai acontecer? Agora eu vou calcular o espaço, né, o quanto tempo que ele vai demorar, porque eu estou tudo pensando em tempo. Vou pensar no tempo que ele vai demorar andando a 20 metros por segundo, fixos, constantes, né? Andando do 200 metros até os 400 metros, certo? Que é quando o semáforo vai se ativar. Aqui a gente tem então 200 metros de distância. 200 metros de distância. O tempo a gente não sabe quanto tempo vai demorar. E a velocidade a gente sabe que é 20. Então, se eu fizer isso aqui, vai dar quanto? Vai dar 10 segundos. Então, a gente separou o exercício em duas partes. Movimento uniforme variável e movimento uniforme. Tá? O tempo total para eu chegar nos 400 metros deu quanto? Deu 30 segundos. Então, a letra D. E só para constar, né? Só para a gente continuar o exercício, só para conferir. Deu 30 segundos aqui. E se eu continuasse fazendo? O que vai acontecer? Agora, do 400 até aqui, são 500 metros. Concorda? Porque do A até B são 500 metros, só que eu estou andando 100 metros antes e parando 100 metros antes, né? Na minha medida aqui. Então, são 500 metros. Se eu fizer, então, 20 metros por segundo, 500 metros, quanto tempo que demora? Então, o tempo aqui vai dar 25 segundos. Beleza? 30 mais 25, 55. 55 mais 25, 80. Tá? Então, é a resposta D de dado, esse exercício aqui. É uma questão bem interessante que caiu no Enem, é uma questão direta do Enem, e que usa esses dois assuntos que a gente acabou de estudar. Beleza? Então, se você conseguiu, parabéns. Se você não conseguiu, recomendo que você dê uma passada ali. E não tem segredo. É só você decorar as fórmulas. Se você entender um pouquinho das fórmulas, te ajuda. Essa fórmula de Torricelli, ela tem um esqueminha para você chegar nela, mas também é fácil de decorar, não são muitas letras, né? Você pensar isso aqui é tudo velocidade, aqui só tem 2 AS. Não é difícil de decorar 2 AS, gente. E aí aplicar. Tá bom? Então, qualquer dúvida, comenta aqui abaixo e deixe seu feedback também aqui abaixo. Como vocês já devem saber, eu não sou professor de física, eu entendo muito mais de matemática, mas eu consigo fazer todos os exercícios de física por conta da matemática. Então, diz aí o que você achou, e se você quiser mais aula sobre algum assunto, comenta aqui abaixo. E provavelmente eu devo postar lá no meu canal secundário, né, no Matemática 101, que eu devo mudar até o nome para a gente conseguir falar de todos os assuntos de vestibular, mais aula, mais conteúdo, diferente do que a gente faz aqui no canal principal. Tamo junto.